Já parou para pensar o que aconteceria se o Homem-Aranha mantesse o traje simbionte? O quão diferente ele poderia ficar? Bom, isso já aconteceu, e se você quer saber essa história, vem comigo que eu vou contar pra você. Hello there, viajantes da Terra 1218, eu sou o Henrique, mas pode me chamar de T-Doctor, e vocês já devem conhecer a história do traje negro, né? Na verdade era um simbionte, quanto mais o Peter usava, mais agressivo ele ficava. Porém ele descobriu a tempo e se livrou do traje, que depois foi pro Ed Brock, e hoje é o Venom que a gente tanto conhece. Mas e se ele continuasse com o traje? Bom, é isso que a gente vai ver hoje na série de HQs What If do Homem-Aranha, A Sombra da Aranha, onde o Peter, ao invés de se livrar do traje, continua com ele por bastante tempo. Mas bom, sem mais enrolação e bora logo para a história. A HQ começa com o Peter correndo e dizendo que está fazendo o seu melhor, mas uma voz o questiona. Se ele está fazendo o seu melhor, por que tantas pessoas que ele ama acabam morrendo? Enquanto aparecem os rostos da Gata Negra, Mary Jane, Tia May e o crânio da Gwen. Na verdade, isso tudo era um pesadelo. Pesadelos que vêm acontecendo frequentemente e têm só piorado com o tempo. As coisas têm sido bem estressantes. A Tia May não fala mais com ele desde que ele largou a faculdade e ele tem estragado as coisas com a MJ e a Gata Negra. Sem conseguir dormir, decide sair para tomar um ar e esquecer tudo isso. A única coisa fácil na vida dele ultimamente é o traje, que não precisa ser lavado, tem teia infinita e até pode copiar outras roupas. Durante sua patrulha, o Aranha vê uma senhora sendo assaltada por um bandido e decide ajudar, porém se irrita e age agressivamente com o bandido. A senhora até estranha, mas ele se desculpa pelo nervosismo e vai embora. O Aranha então pensa em voltar para casa e tentar dormir novamente, quando uma voz o responde dizendo não. Ele acredita que está delirando de cansaço, mas vocês devem saber muito bem o que é essa voz, né? Nesta mesma noite, Peter volta a ter os pesadelos e acaba sem querer atacando a Mary Jane, que foi lá para se desculpar de ter o abandonado, dizendo que é difícil para ela aceitar que ele é o Homem-Aranha e tem essa vida dupla perigosa. Ela queria fugir disso, mas é sua amiga. Peter diz que está bem, mas MJ sabe que não é verdade. Ele não está dormindo e está mais sombrio, até mesmo no seu novo visual. Peter concorda, não sabe qual é o problema, mas vai descobrir. Então sai no outro dia para levar o traje para o Senhor Fantástico investigar, que já vinha insistindo nisso há muito tempo. Mas no caminho, o traje do nada para de soltar teia, o que lhe assusta, porém lhe dá mais um motivo para levar o traje até lá. Logo em seguida, seu sentido aranha apita. O Duende Macabro está atacando a cidade. Eles começam a lutar e rapidamente o Aranha o derruba. Se aproximando do Duende, ele diz estar cansado disso. Cansado dele. O Duende pergunta se o Aranha está tendo um dia ruim, o que ele confirma dizendo que está tendo vários, e começa a bater no Duende, enquanto a voz o diz para matá-lo. O Aranha recusa, mas retira a máscara do Duende, revelando sua identidade. O Duende diz que só queria poder, o Aranha se irrita ainda mais e solta o Duende dizendo que ele não conhece o poder, que ele é o poder. Ele então lhe joga no chão e o manda espalhar a notícia. O Homem-Aranha está jogando sério agora. Mais tarde, se encontrando com a Gata Negra, o Aranha diz o que fez com o Duende Macabro. Ela acha certo, acha que assustando eles, talvez os impeça de voltar. É o que ele tinha em mente, mas não é o que ele faria normalmente. Ele diz que está se sentindo um pouco estranho, e que o traje tinha dado pane hoje mais cedo. Ela pergunta se ele não ia levar o traje para o gênio analisar, o que ele confirma. No dia seguinte, o Aranha chega na torre do quarteto, já mandando o Tocha calar a boca. Reed diz estar ansioso para analisar o traje e o pergunta se percebeu algo fora do normal ultimamente. Peter cita o ocorrido do outro dia, quando o traje parou de soltar teia, mas acredita já ter se consertado sozinho. Afirma também estar cansado, mas não acha que é o traje, pois o traje o faz se sentir mais forte. Como se ele estivesse ficando cada vez mais poderoso quanto mais o usava, e que o único momento que se sente mal é quando não está o usando. Já dentro da maca, cápsula, caixão tecnológico, sei lá o que é isso, Peter pergunta se pode tirar um cochilo enquanto é examinado, pois ele está muito cansado. Reed diz que tudo bem e que o acordará quando tudo terminar. Tocha comenta que o Aranha está estranho, e Reed concorda, mas tem suspeitas do porquê. Enquanto cochila, Peter tem outro pesadelo, onde a May corre perigo, mas o caminho está cheio de pessoas pequenininhas, e não tem como ele a salvar sem esmagar essas pessoinhas. A May fala que está tudo bem, que às vezes ele precisa machucar pessoas para salvar outras. Ele não quer fazer isso, mas faz. Enquanto a May, alterando para a voz do simbionte, diz que ele precisa ser forte. O Aranha acorda e os testes acabaram. Reed descobriu que o traje não é um material avançado, mas sim um simbionte vivo, que está conectado física e mentalmente a ele. Peter entende. O traje o torna mais forte, então de alguma forma ele também deve ajudá-lo. Reed o aconselha a remover,
para que possa ser feita uma análise mais profunda. O Aranha pergunta se isso é mesmo necessário, o que Reed confirma. Não sabem os danos que o simbionte pode o causar, e ele tem agido muito estranho com esse traje. O Aranha se recusa a entregar. Diz que se essa coisa está viva, ela tem o direito de fazer escolhas e não deve ser mantida em uma prisão. Reed insiste, mas o Aranha o chama de cientista ganancioso e vai embora. Peter decide visitar a May, porém não percebe que o Duende Macabro estava o seguindo. Dentro da casa, os dois se desculpam, mas logo o sentido aranha de Peter ativa. O Duende Macabro invade a casa e Peter, furioso, parte para cima dele. O Duende diz que ele que começou isso, quando tirou sua máscara e o ameaçou. O aranha começa a espancá-lo, mas logo para. A casa da May estava em chamas. Ele tenta salvá-la, mas o simbionte o impede, já que a fraqueza de muitos simbiontes é o fogo. Ele implora o traje, mas não adianta. A casa acaba explodindo com ela lá dentro. Peter se vira ao Duende Macabro, que estava se afastando, e logo o prende com suas teias. O Duende fala que ele que começou. O Aranha diz que não, mas vai terminar. Enquanto esmaga a cabeça do Duende, ele pensa: não importa o que ele faz, pessoas sempre morrem. Mas agora ele pode impedir isso. Ele tem o poder, e tá na hora de usá-lo. O Homem-Aranha agora mata. Aqui podemos reparar uma diferença no traje dele, que está ficando mais monstruoso, se semelhando até um pouco mais com o próprio Venom. A edição seguinte começa com Peter conversando com o simbionte, o questionando se o que ele fez foi certo, o que o simbionte afirma que sim. Mas Peter sente vergonha do que fez, e não quer que ninguém descubra, não quer que a Mary Jane descubra. Porém, já é tarde demais. O Clarim Diário já espalhou a notícia, e a notícia chegou ao rei do crime. Wilson Fisk fica preocupado e começa a bolar um plano. Enquanto isso, no Clarim, JJJ discute com Robbie se aquele realmente era mesmo o Homem-Aranha. Quando, de repente, o Aranha invade o prédio para tirar satisfação com o Jameson. O empurrando contra a parede, diz que o Jameson sempre ficou induzindo pessoas contra ele, o chamando de criminoso, quando que tudo que ele fazia era ajudar pessoas. E quebrando uma das mãos de JJ, diz que ambos conseguiram o que queriam. Ele está ajudando mais pessoas e agora é um criminoso. O Aranha então manda ele não citá-lo mais no jornal. Caso contrário, voltará para quebrar a outra mão. Com cada vez mais histórias de que ele está ameaçando pessoas ou simplesmente eliminando criminosos, o quarteto então o procura. Reed está preocupado, pois o simbionte pode estar próximo de se vincular permanentemente a ele. Mais tarde, Mary Jane vai visitar o Peter, já que não o vê desde o funeral, e lhe quer perguntar sobre se o que os jornais estão dizendo realmente é verdade. Porém, ao entrar no quarto, o encontra assim. Peter diz que pode parecer estranho, mas é incrivelmente confortável. Ela diz que ele não estava atendendo o telefone e o pergunta sobre o que os jornais estão dizendo, já que não foi apenas o Clarim que espalhou a notícia. Peter comenta que poderia ter salvo ela, se ele tivesse tomado a decisão mais cedo, a decisão de quem deveria viver. MJ fica horrorizada com isso, e Peter sai para patrulhar. Enquanto se balança, ele conversa com o simbionte, e diz que não pode suportar que MJ saiba. O simbionte o fala que humanos não entendem, vivem com medo de suas escolhas, mas agora eles são mais que humanos. Antes de Peter responder, seu sentido aranha dispara. É o Shocker. Porém, ele não está sozinho. O Escorpião também está lá. Eles não acreditam que o Aranha se tornou do mal. Mas logo, Peter utiliza os tentáculos do simbionte para entrar no Escorpião pela boca e caminha até o Shocker, que, assustado, diz que Fisk estava certo. O Aranha então vai até Fisk, carregando as luvas do Shocker e a cauda do Escorpião cheias de sangue. Fisk diz que quando soube do duende, mandou seus homens investigar a mulher que faleceu lá, May Parker. Sendo assim, o mais provável de ter tal reação seria Peter Parker. Então ele começou a procurar se tinha alguém próximo ao Peter que ele pudesse ameaçar. Porém não tem ninguém. Todos aqueles que ele já amou estão mortos, o que é incrivelmente triste. Nesse momento, o Aranha desfere um soco que explode sua cabeça. É, galera, o Miranha tá brabo. Mas antes de continuar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem e deixar o like. Não custa nada e me ajuda de uma maneira que vocês não têm noção. Bom, muito obrigado a quem tá me ajudando aí e bora continuar. O Sexteto Sinistro já sabe da notícia e discutem como devem agir. Octavius então pergunta ao único ali que já viu o novo Homem-Aranha, JJ Jameson. Isso mesmo, o JJJ entrou em contato com o Sexteto. Diz que mesmo querendo todos eles atrás das grades, o Homem-Aranha é a maior ameaça agora,
e eles precisam parar, custe o que custar. Octavius então manda Kraven elaborar um plano e encerra a chamada, mas quando fica só, um de seus capangas o apunhala pelas costas. Era Ed Brock, e ele lamenta, mas não pode deixar que Ok mate o Homem-Aranha, pois esse era seu trabalho. Com tudo já arquitetado, Jameson se encontra com o Sexteto no local do plano, que ficam surpresos dele ter ido. E logo Ed aparece com os tentáculos do Otto. Jameson o reconhece. Ed Brock, o cara que foi demitido do Globo e culpa o Homem-Aranha por isso. Mistério informa que o Besouro está encarregado de levar o Aranha até lá. Então o que eles precisam fazer agora é apenas esperar. Reed tenta rastrear o simbionte, enquanto conversa com o Capitão América sobre as vítimas do Homem-Aranha. 11 homens estão mortos. Ele se culpa por não ter feito nada quando teve a chance. Peter está com o corpo do Besouro em seu carro, mas antes de matá-lo, o Besouro entregou o Sexteto, e agora ele está indo até eles. Jameson conversa com Ed sobre o porquê ele realmente foi demitido, mas logo ouve um barulho e vai investigar. Era o corpo do Besouro pendurado nas árvores por teias. O Homem-Aranha estava lá. O Sexteto então começa o plano. Cada um deles coloca um óculos especial para não serem afetados pelas ilusões do mistério. Porém, o Aranha some de vista. Kraven tenta rastreá-lo. Ele estava abaixo da terra e já executa o mistério. Ele então volta para a superfície com o intuito de facilitar as coisas para o Sexteto. E começa a luta. Ele corta o chifre do Rhino dizendo que já lutou contra eles diversas vezes e se segurava para não matá-los. Ed então diz que nunca lutou contra ele. E o Aranha faz que nem o Thanos e diz que nem sabe quem ele é. Você roubou tudo de mim. Eu nem sei quem você é. Enquanto executa o Electro, o celeiro atrás dele pega fogo, o que o assusta. Kraven percebe e manda empurrarem ele para lá. Jameson surge com uma armadura e eles conseguem prendê-lo entre as chamas. Peter então, em um momento de lucidez, pede ao Jameson que o ajude. E Jameson o ajuda. Ele sai com o corpo de Peter de dentro do celeiro. Com o corpo do Aranha no chão, Kraven se prepara para matá-lo. Porém, Jameson nocauteia e questiona o porquê tinha que ser logo o Parker. Enquanto Jameson leva Peter de volta a casa, ele fica horrorizado com o que fez. Com tudo explicado, o JJ entende que foi o traje que fez isso com ele. Embora isso não explique os 10 anos anteriores dele como aquela ameaça rastejando pelas paredes. Tem como não, né, gente? É o JJ, ele tinha que falar alguma coisa. John acredita que o alienígena morreu no incêndio, mas Peter discorda. Ele ainda consegue senti-lo em sua cabeça e em seu coração. E ele está certo. O simbionte os está seguindo atrás do carro. No apartamento de Peter, a Gata Negra e MJ discutem, mas logo chega o Jameson com ele pela porta. Peter se lamenta pelo que fez, mas não é hora para isso. Eles precisam sair de lá. Fisk revelou a identidade do Aranha antes de morrer, e agora a polícia está cercando o prédio. Enquanto isso, os simbiontes dizem que foram feridos, mas não é culpa do Peter. Ele os ama, e eles amam ele. Tudo começou ali, com o Homem Esperto, e o Homem Esperto pode ajudar eles. E o Peter lhes mostrou que com poder, eles podem salvar todos. Então nos é mostrado o Senhor Fantástico, controlado pelo simbionte, liberando diversos outros simbiontes que estavam ali. Pois é, gente, Senhor Fantástico controlado pelo simbionte e tem mais um monte de bicho solto por aí. Pensa no problema que isso vai dar. Bom, voltando pro apartamento do Peter, eles pensam em como vão sair dali. É decidido que a Gata Negra levará o Jameson para casa enquanto o Aranha leva a MJ. E depois passa para ver Reed Richards e descobrir o que fazer, já que ele havia estudado o traje. No caminho, eles avistam o edifício Baxter, lar do Quarteto Fantástico. Ele está coberto pelos simbiontes. Na frente do edifício, os Vingadores estão reunidos, avaliando a situação. O Aranha chega para ajudar, mas logo Tocha o xinga e diz que foi culpa dele, que Reed avisou para que ele tirasse o traje, e agora por conta disso, ele e o Ben estão presos lá dentro. O Aranha sabe que é sua culpa e se desculpa por isso. Ele diz que o simbionte é sensível ao fogo, mas já tentaram isso e não funcionou. De alguma maneira, o simbionte conseguiu se tornar mais forte utilizando a mente do Reed. Peter então decide entrar no prédio. MJ não quer que ele entre sozinho, mas ele diz que é sua culpa e sua responsabilidade. Então entra no edifício. MJ corre atrás dele e o Tocha vai atrás dela. Eles se encontram com Peter e logo veem o estado de trabalhadores que estavam ali. Peter insiste que ela fique por ali, pois eles não sabem o que os espera, e sobe junto ao Tocha pelo poço do elevador. Mas é óbvio que a Mary Jane não vai ficar lá, né?
ela sobe pelas escadas. O Coisa, controlado pelo simbionte, os ataca. Tocha consegue escapar, mas o Aranha é atingido. Eles então começam a lutar e Peter logo o joga para fora do prédio, na frente dos Vingadores. O Aranha acaba apagando depois disso. Já o Tocha encontra o Senhor Fantástico, controlado pelo simbionte. Eles começam a se enfrentar, mas logo o simbionte libera outros simbiontes que estavam ali. Peter acorda e Tocha o chama pelo comunicador. Ele não consegue atingir o alienígena por conta de uma armadura que está o protegendo. Quando o simbionte está prestes a matar o Tocha, MJ chega e lhe dá um tiro. Enquanto isso, lá fora do prédio, os Vingadores foram tomados pelos simbiontes. O Aranha os vê entrando no prédio e avisa o Tocha. O simbionte se aproxima da Mary Jane e diz que ela é a culpada por ele não conseguir se conectar totalmente com Peter. O amor dele por ela fez com que ele não se comprometesse totalmente. Tocha interrompe o papo e resgata MJ. Todos os heróis então começam a perseguir o Tocha, o que dá um tempo para o Peter chegar até o laboratório e procurar algo que possa ajudar. Durante a fuga de Tocha, Capitão América acabou acertando com o escudo, fazendo com que ele derrube a MJ. Por sorte, Sue Storm estava por ali, não tinha sido infectada pelos simbiontes e acaba salvando a Mary Jane. No laboratório, Peter descobre que todos os simbiontes estão sendo controlados pelaquele que está com o Reed. Então, eliminando ele, todos seriam eliminados. Ele encontra algo que lhe dá uma ideia e pede para que Tocha volte até lá. Tocha então retorna, enquanto Sue tenta segurar os heróis venomizados o máximo possível, porém logo é derrotada e capturada. Peter então se encontra no topo do edifício com todos os simbiontes e diz que vai se entregar, caso o simbionte deixe a Mary Jane viver e liberte todos os heróis. O alienígena aceita, porém mata Reed. Ele é muito inteligente e o simbionte não quer ele tentando os impedir depois. Peter então corre para o laboratório enquanto o simbionte o persegue, mas logo é cercado. Porém aquele não era Peter. Era o Tocha disfarçado, através de um dispositivo que o Reed havia criado para o Coisa poder sair na rua com sua forma humana. E ele acende com força total, causando uma explosão e acabando com todos os simbiontes, assim libertando os heróis. Após tudo isso, vemos Jameson visitando o Ed no hospital e o dizendo que cometeu erros a respeito do Homem-Aranha, e que Ed também fez isso. Também o fala que vai testemunhar a seu favor no tribunal, independentemente do que tenha ocorrido na morte do Otto. Peter também é julgado, mas declarado inocente, com a ajuda de outros heróis que estavam como testemunha e até mesmo Matt Murdock como seu advogado. Mais tarde, Sue encontra Peter e o convida a fazer parte do Quarteto Fantástico, o que ele aceita. No epílogo, vemos que Fisk não está morto, mas sim cheio de ódio do Peter por ter saído ileso e ainda voltar a ser um herói. Porém, seus cientistas encontraram algo que pode o ajudar, e nos é mostrado um frasco com um simbionte vermelho, muito provavelmente o Carnificina. Galera, fica aí um gancho para uma continuação. Rei do Crime com o Carnificina. Mas bom, deu para perceber que ia acontecer muito desastre se o Peter continuasse com o traje. Mas e aí, o que acharam? Curtiram esse Peter mais sombrio? Me diz aí qual é a sua versão preferida do Aranha e não esquece de se inscrever e deixar o like para ver mais vídeos como esse. Bom, é isso. Fica com Deus e até a próxima.